Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Nós vamos começar com uma herança autossômica recessiva. Depois vocês vão ver por que é recessivo também. É uma mutação que inclusive, essa condição é bem famosa aqui no nosso estado de Sergipe, porque temos uma cidade chamada Itabaianinha que tem um grupo grande de pessoas com essa condição de deficiência isolada de hormônio do crescimento. São anões. Pessoas têm nanismo, um tipo de nanismo. Então, a mutação que provoca essa condição, ela está num gene que é o GHRH, é o receptor do GHRH. Ou seja, GHRHR, que é o receptor do hormônio liberador de hormônio do crescimento. Então, eu botei aqui um print da tela do GeneBank, do banco de dados de genes, só para exemplificar. Tá aqui o gene, é esse aqui o nosso alvo. É esse gene do Homo sapiens, que fica... depois. Então, esse gene é uma herança autossômica, porque está nos cromossomos autossômicos, está no cromossomo 7, e a gente vai ver como é que isso vai ser dado. Então, de novo, é um gene que está num cromossomo que vai codificar uma proteína. Que proteína é essa? O receptor de hormônio. Carne. Então, aqui a gente tem um pesquisador muito famoso no estado que trabalha com esses indivíduos, que é o professor Manuel Hermínio de Oliveira. Inclusive, já deu palestra para os nossos alunos esses tempo atrás. Então, eu vou citar um trabalho dele aqui para mostrar. Então, esses indivíduos têm uma mutação, que é essa aqui, eu não vou tentar ler isso aqui, que foi descrita em 105, isso no ano de sei lá quando, 105 indivíduos da cidade de Itabaianinha. E foi a segunda mutação descrita nesse gene. Então, tipo, existem outras mutações nesse gene que também provocam nanismo. Mas o pessoal de Itabaianinha tem essa mutação aqui. Esses indivíduos, eles são homozigóticos para uma mutação tipo splicing no intro-1 do gene do receptor de hormônio, com uma substituição de G por A. Essa mutação impede a formação do RNA mensageiro. Então, vamos por partes. O anão, esses indivíduos, eles são homozigóticos. Ou seja, é uma característica que, para se expressar, tem que ser em homozigose. Por isso que a herança é recessiva. Por isso que a gente sabe que ela é recessiva. E essa mutação impede a formação do RNA mensageiro do receptor de hormônio. Se não tem RNA mensageiro do receptor de hormônio, não tem receptor de hormônio. Não é? O gene não gera uma proteína por meio de uma expressão gênica de RNA mensageiro? Papo de tutor 8? Então, não tem o receptor de hormônio. É isso. Então, uma mutação é um alelo recessivo no cromossomo 7 que faz a pessoa não ter o RNA, não ter o receptor de hormônio. Esse é o que acontece. E aí, a relevância disso para o indivíduo já é outra história. Então, geneticamente, tá aqui a mutação, ela gera isso. E aí, o que isso vai virar no cara, na pessoa? Tá aqui o eixo endócrino em que essa mutação atua, em que esse gene atua, aonde que ele tá na fisiologia da pessoa. Certo? Isso. Agora é zona de conforto. Agora dá. Essa é aquela figura que a gente já mostrou lá de toda a regulação da liberação de hormônios aí pela adeno-hipófise, né? Aí não tá a neurohipófise, só adeno. Mas aí voltando, né? Que já conversamos sobre isso. Conversamos sobre isso. Chamar a neurohipófise de hipófise tá errado. Ela é hipotálamo, mas vamos lá. O pessoal não está preparado para essa conversa ainda. Os fisiologistas e os anatomistas ainda não estão preparados. Não estão preparados para isso. A gente vai ter que conversar depois. Mas é isso. Então, a gente tem lá o hipotálamo, existem neurônios no hipotálamo que liberam esse fator liberador, né, esse hormônio liberador, que é o GHRH, está ali em cima. Né? Então, a gente tem um eixo aí que regula a liberação do hormônio de crescimento e começa no hipotálamo. Então, tem esses neurônios aí, esses neurônios liberam o hormônio liberador do hormônio do crescimento, né, o GHRH, nessa regiãozinha aí vascularizada, né, nesse sistema vascular aí. Já tem o vaso sanguíneo certinho.
Isso, que vai direto ali, passa pela eminência mediana e sai, passa pelo próximo do hipotálamo e vai para a hipófise, né? Coletando o que que esses neurônios liberam e já levando direto para as células-alvo ali na adenohipófise. Tá, mas Né? peraí, só uma coisa. Hum. Isso é um eixo, né? De uma parada de coisas. Isso, de um isso. tanto. Então, tipo, a gente já. Só recapitulando o episódio passado, que a gente fez esse eixo reprodutivo, né? Isso é mais um eixo, dentre outros. Esse é o eixo de crescimento. Também tem o eixo aqui da tireoide de metabolismo. Eu acho que agora você o puxou um negócio que é hipotálamo. importante. Vamos fazer o geralzão, porque depois eu tenho. Eu tenho essa, ó. Pronto, então pronto, melhor. A gente faz o seguinte, vocês estão vendo aí que a gente tem vários hormônios produzidos pelo hipotálamo, essa primeira coluna aí, primeira linha, tá? A gente tem essa série de hormônios. São grupos celulares diferentes que produzem cada um desses hormônios liberadores ou reguladores, inibidores. Né? Então, você tem neurônios específicos ali. Então, dá para liberar só GHRH, dá para liberar só CRH, TRH. Então, não é tudo ao mesmo tempo sendo liberado, não. Tá? Existe uma regulação bem adequada, aí, bem corretinha. Nesse caso de hoje, né, que a gente está falando dessa situação, né, específica que tem relação com o hormônio do crescimento, a gente vai olhar mais para essa coluna agora que o Ricardo está apontando. Né? Então, existem ali neurônios hipotalâmicos que produzem GHRH, né? E durante a nossa vida, em situações que a gente fala depois, específicas, vão liberar esse hormônio, hormônio liberador de hormônio de crescimento. Ele é liberado por esses neurônios, cai nesse sistema porta-hipofisário, né? Porta-hipofisário porque passa pelo hipotálamo e já vai direto para hipófise, para adenohipófise. Então, é muito específico. Você vê a artéria chegando aqui, ó. As a artéria chegando chega, aí, passa primeiro pelo hipotálamo e desce para a hipófise. Isso. Esse aí, o estudo disso aí foi muito importante. Se eu não estou enganado, mereceu um prêmio Nobel de medicina. Depois a gente confirma isso e bota ali até quem conseguiu isso tudo aí. Certo? Mas libera esse peptídeo, né, o GHRH, e ele vai atuar na adenopófise. Né? Então, ele vai chegar lá, vai atuar onde? Também em células específicas, chamadas de somatotrófos. Né? São células que têm receptor para o GHRH. Então, são células que têm esse receptor, ele se liga nesse receptor. Né? Então, agora a gente já está nessa fase aí, nessa segunda linha, né, onde quer trocar de figura? Não, deixa aí, rapaz. Ou não, pode já trocar. A gente já viu essa relação, então eles vão chegar ali na adenopófise. Deixa aí só um pouquinho, então. Aguenta aí só um pouco. Então, esse GHRH vai atuar na adenopófise. E o que ele faz nesse somatotrófo? Ele estimula a produção do hormônio do crescimento pelos somatotrófos. Esse hormônio de crescimento é liberado na circulação sanguínea, e aí vai atuar nas células-alvo de modo geral. Né? Diferente dos outros sistemas, esse não tem uma glândula endócrina tão característica. Né? Aí eles colocaram aqui na tireoide, né? Como a gente tem, por exemplo, a via do TRH7. Né? Então, no sistema reprodutor temos as gônadas como glândula, né, alvo do hormônio liberado pela hipófise. O CRH tem a adrenal, né, o hormônio adenocorticotrófico adrenal. O TRH, tireoide. Então, nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem o hormônio do crescimento, ele vai atuar em um monte de tecido, aí está o fígado como um dos principais, mas ele atua em um monte de tecido do nosso organismo. Tem uma seta auxiliar aqui. Isso, é porque está vendo vários tecidos aí, né? E o fígado como um tecido bem importante para o sistema regulatório dele. Né? E nesse caso, a gente ainda vê um detalhe aí que tem a somatostatina, né? Eles botaram aí também produzida pelo hipotálamo, que tem um efeito inibitório na liberação de GH. Então, enquanto você tem o hormônio, o GHRH, né, estimulando a liberação do hormônio do crescimento, a gente tem a somatostatina fazendo uma inibição. Então, é um sistema que tem essa dupla, né, liberação de hormônios regulatórios.
Isso acontece com outros também, mas esse é um dos mais claros, essa regulação aí. Aí eu acho que a gente já pode ir lá na outra mesmo. Prontinho. Então, vai falar um pouco do eixo, né, para a gente falar do que eu falei, que é importante para os alunos entenderem bem, é o sistema de retroalimentação. Nesse caso, a gente tem dois hormônios agora, né, o GHRH, que estimula a liberação, e a somatostatina. A gente vai começar pela via excitatória, a via que estimula a liberação do hormônio. Então é isso, o hipotálamo vai liberar o GHRH. O GHRH liberado pelo hipotálamo atua na adenohipófise, né, nos somatotrófos lá, estimulando na adenohipófise a liberação do hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento cai na circulação sanguínea sistêmica, né, e vai atuar no fígado e em outros órgãos-alvo aí, maioria dos tecidos, né, ele atua, né, e no fígado ele vai estimular a liberação, tá pequeno aqui para mim, tá como fator de crescimento semelhante à insulina. Semelhante à insulina, IGF. Isso, IGF. Né? Então ele estimula a produção do IGF. Esse IGF, né, uma das coisas que ele faz, né, ele vai estimular o desenvolvimento e crescimento, né, do indivíduo, de vários tecidos e crescimento longilíneo, né, crescimento do ósseo, tudo, né? Esse IGF faz isso, e outra coisa que ele faz é a retroalimentação negativa. Então, o aumento da concentração do IGF vai causar uma inibição da liberação do GH pela adenohipófise e uma inibição na liberação de GHRH pelo hipotálamo, diminuindo assim a liberação desses dois hormônios, diminuindo assim o estímulo sobre o fígado para liberar IGF. Né? Esse é um sistema clássico de retroalimentação. Né? Uma outra coisa que o IGF faz é estimular a liberação de somatostatina. Né? Então, além dele inibir o GHRH, né, muitas vezes ele estimula a liberação da somatostatina, inibindo a liberação do GH. Ok? E aí, nessa figura, a gente ainda tem um outro estímulo, esse quadrinho amarelo que eu omiti na hora da explicação, só para primeiro a gente entender esse sistema. Né? Antes disso, o próprio GH mesmo, só volta ali no GH, Ricardo. O GH, ao mesmo tempo que ele está estimulando o fígado, os outros tecidos para produzir o IGF e estimular o crescimento desses tecidos, né, ele também pode fazer uma retroalimentação negativa, ele mesmo inibir a produção do GHRH. Isso também é possível. Esse não está aqui, né? Não tá ilustrado aí não, mas é possível sim. Em outros livros eles vão encontrar isso, então eu já vou destacar aqui. Isso é um sistema que acontece no Margarida mesmo, mostra isso. Né? Então, assim, o próprio hormônio, né, o hormônio da adenohipófise, muitas vezes ele por si só já começa a retroalimentação negativa. Isso pode acontecer também. Tá? É importante destacar isso, porque às vezes fica só essa ideia só do hormônio final, né, mas tem vários mecanismos de inibição. Mas voltando lá em cima no amarelinho, né, ali está escrito alguns fatores, algumas situações onde você tem a liberação de GH sendo estimulada, né, que vão estimular a liberação do GHRH, por exemplo. Né? Então, o hipotálamo ele é sensível a alguns estímulos. Aí está falando ritmo circadiano. Então, o que quer dizer esse ritmo circadiano? São esses ritmos que a gente tem ao longo do dia, né? E um dos nossos ritmos circadianos, que é muito importante para a liberação de GH, é a fase de sono. Então, durante o sono REM, dormir para crescer. Né? Então, durante o sono a gente libera... e ela estava certa. Né? Então, o ritmo circadiano, por exemplo, né, o sono de ondas lentas, se eu não estou enganado, ele estimula a liberação do GHRH e estimula a liberação de GH. Então, você cresce dormindo. Né? Além dele, está aí o estresse. Né? Então, o estresse também estimula a liberação de GHRH. Dentre essas situações de estresse, tem um outro fator também, a atividade física. O exercício, ele é uma resposta que acaba tendo semelhanças com o estresse, não é, né? Então, o exercício físico... Produz adrenalina e cortisol durante o exercício, né? Adrenalina e cortisol, isso. Então, assim, atividade física, estresse, sono, são estímulos para a liberação
né, de GHRH pelo hipotálamo. Então, tudo isso ajuda a crescer, né? Então, tem essa... Isso a gente pensando só em GH, né? Mas eles são fatores. E aí tem outras neurotransmissores também que ajudam nessa estimulação. A adrenalina é um fator também, né? E tem jejum. A hipoglicemia é um fator que também estimula a liberação de GH. Então, a hipoglicemia, ela também libera o GHRH. Então, são um conjunto de fatores que Porque o vão estimular GH tem bastante. efeito de aumentar a glicose, Porque né? ele tem Como efeito metabólico, resposta de ele compensação, né? é hiperglicemiante. Então, assim, imagine que você está numa hipoglicemia por conta do jejum, você libera o GHRH, o GH, para que ele eleve tua glicemia, né? Então, Para quebrar além dos glicogênio. Cenas dos próximos episódios. isso, ele é importante ele quebra lipídio, faz lipólise. Não sei se está, que aí está pequeno para mim, mas tá. Mas ele quer, Não, ele faz lipólise, ele estimula a síntese proteica e ele estimula a gliconeogênese, né? Importante. Então, tudo isso no fim o resultado final vai ser um aumento da glicemia. E ele diminui o uso de glicose pelos tecidos também, né? Então, diminui o uso de glicose pelos tecidos, a glicose vai ficar mais disponível na circulação sanguínea. Então, isso justifica, isso faz a gente entender por que durante o jejum você tem uma liberação de GH, né? A ideia é que você busque uma compensação, uma correção dessa hipoglicemia. Né? Então, daqui uns 2 episódios essa parada vai ficar boa. Aí a gente vai conversar sobre essa gliconeogênese, Metabolismo de carboidrato e lipídio, né? É o esses tema. metabolismos aí. Né? Mas já tenho em mente que o GH, por exemplo, é um hormônio que vai atuar nesses mecanismos aí para corrigir, né, o nosso metabolismo energético. Então, ele não está só relacionado a crescimento, não. Ele tem outros efeitos. Né? Acho que é isso. Mais alguma coisa que você lembra aí, Ricardo? Não. Né? O IGF... Só chamar a atenção agora... Só mais uma... para entrar no problema, né? Mas só Uhum. uma coisa, o IGF é o principal fator de crescimento, né, que a gente vai ver, mas ele estimula a produção de vários outros fatores de crescimento aí, fator de crescimento de fibroblasto, fator de crescimento endotelial, né, mas A Palestimânia gosta de IGF. Brincadeira? Sabia não, doideira. Tanto é que a célula do anão, o macrófago do anão combate melhor a leishmania. Olha, é um superpoder. Publicamos faz uns 2 anos. Legal. Então, lá no IGF, fígado cheio de IGF, a bichona gosta também, né? Tá tudo conectado. Tá, aí você botou uma setinha no GH pra gente ir pro problema, né? Pronto. Chama aí. Então, voltando aqui. É um gene, um alelo no cromossomo 7 que faz com que não haja proteína, certo? Que proteína é essa? É o receptor de GH. Então, é um gene recessivo. Não, de GH não. De receptor de GHRH. De GHRH. É porque na fala sempre, velho, é difícil puxar esse RH depois, mas é isso aí. Então, é um gene recessivo. Por quê? Porque o anão ele tem que estar em homozigose com esse gene, que não gera receptor de GHRH. Então, só para fechar a parte endócrina, se você não tem receptor de GHRH, o GHRH produzido pelo hipotálamo não consegue ativar as células da hipófise para produzir GH. Então, esse indivíduo não tem produção de GH. Se não tem produção de GH, não tem crescimento de ossos e tecidos, pelo menos de maneira normal, não tem crescimento de cartilagem, não tem IGF. Ou tem muito pouco. Então, isso daqui é o que provoca o nanismo desses indivíduos. Não cresce direito. Não, acho que não passa de 1,40 m, 1,5 m, se eu não me engano. E aí entra só a brincadeirinha que eu fiz antes, tá ligado que esses indivíduos também vão ter um IGF muito baixo, quase não vão ter IGF. Então a gente tem um trabalho publicado, mostrando que os macrófagos deles são mais resistentes à leishmania, por conta
Porque a leishmania gosta de GF. Tanto é que se você der o GF, a leishmania fica espertona e infecta o macrófago mais. Bem legal. Nossa. Recomendo a leitura. Olha o jabá. Legal. Olha o jabá. Poxa, aí você disponibiliza aí o nome do artigo, tudo, para a galera ir atrás. Botar na descrição do vídeo. Então, Mas... é um gene que está no cromossomo 7. Então, voltamos aqui à nossa figura. O anão é quem tem o gene em homozigose. Então, está representado pela ervilha de que eu não sei que cor é essa. Que cor que é? É rosa escuro. Rosa? E o outro é rosa claro. É o pink, né? O pessoal pode dizer que é pink também. Não sei a diferença. Então, assim vai ocorrer. Pink e rosa é a mesma coisa, Felipe. É porque é em inglês, mas o pessoal tem uma cor em português que chama pink, não tem, não? Não sei. Depois eu vejo aqui em casa. É rosa escuro. Para um monte de gente, salmão é cor. Então. Salmão não é cor, salmão é peixe. Então, eu comi essa cor aí esse dia. Não. Então tá aqui representado. O homozigoto recessivo como sendo o indivíduo afetado, o anão. Então, por exemplo, se ele cruzar com um indivíduo que é azão, vai ter toda a sua geração azão-azinho, como explicado, volte o vídeo. Então, esse indivíduo aqui não é anão, porque ele tem o anão. E aí, na verdade, isso é o que acontece em Itabaianinha. A taxa de endogamia lá é muito grande, por isso que gerou essa população grande de anões lá. Eles têm cruzamentos dentro da família, casamentos consanguíneos. Então, isso é uma outra coisa importante de se relevar aqui. Porque se você tem uma mutação na família, se há um cruzamento um cruzamento endogâmico, um cruzamento consanguíneo de indivíduos da mesma família, você aumenta a chance de que esses genes entrem em homozigose. Então, por exemplo, se dois heterozigotos não anões da mesma família tiverem filho, 1/4 da probabilidade dessa geração ter um filho ou não. Então, tipo, nós estamos falando de uma coisa aqui que é uma condição que tá beleza. Entendeu? A estatura não ser elevada. Agora, pode ser uma coisa muito mais grave, de doenças muito mais complicadas de lidar. Então, por isso que existe todo um aconselhamento genético, de não recomendação, né? De casamento, cruzamento consanguíneo por causa disso, né? Sim. Então, voltando para o nosso quadro de Punet, se você pegar lá na cidade, pessoas parentes que têm o gene, mas não têm o fenótipo, heterozigotos, existe uma chance que, de acordo com o nosso quadro de Punet aqui, 1/4, 25% do filho da criança nascer não. Então, de novo, é uma condição que ela aparece quando o gene está em homozigose, por isso que ela é recessiva. É um gene que está no cromossomo 7, por isso que é autossômico. E aí a condição é deficiência isolada de hormônio do crescimento, um tipo de nanismo. Beleza? Beleza. Esse negócio de endogamia, minha avó falava que o filho nascia lobisomem.